Oi, Leila. Quem vai iniciar é Leila, né? Primeiro, vocês decidem. Você, viu, Leila, por favor? Tranquilo. Tem escrito ao vivo, Celi, já do lado aqui. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos iniciando essa live que está contando com a Leila Santana. A Leila Santana e a Elisângela Araújo são duas batalhadoras do povo, duas mulheres cujo currículo se distingue, porque antes de pensarem nelas mesmas, elas pensam nos seus semelhantes. São mulheres que são solidárias, são mulheres que vêm há muito tempo contribuindo para organizar os trabalhadores na agricultura. Vale destacar que as duas são dirigentes. Uma é dirigente nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores e participa da direção da articulação política do Movimento dos Pequenos Agricultores da Bahia, a Leila. Leila, prazer enorme tê-la aqui. E a Elisângela Araújo é dirigente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. A Elisângela foi nossa candidata a deputada estadual. Nós estamos transmitindo essa live a partir de uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores. E eu gostaria de, em nome da nossa presidenta, saudar as nossas convidadas. A nossa presidenta é a Maria Madalena Oliveira Frimo. A gente chama ela carinhosamente de Leninha, é a primeira mulher a dirigir a CUT Bahia. Leninha, ela está numa outra tarefa, senão estaria com certeza aqui, mas vai assistir a gravação. Cumprimenta a todos e todas, lembrando que na Bahia a CUT é a segunda maior central sindical de trabalhadores, tem aproximadamente 350 sindicatos na sua base, e está promovendo essa discussão. Essa discussão que nós vamos travar aqui hoje, eu queria começar primeiro fazendo uma saudação solidária, fraterna, a todos e todas que perderam familiares em decorrência dessa pandemia, em decorrência dessa doença, a Covid-19. Então, nós queremos abraçar fraternalmente essas famílias e dizer, sim, nós estamos preocupados com todos e com todas, sim, nós somos sensíveis à morte de todos que já morreram e de todas que já morreram, porque cada vez que morre um semelhante nosso, morremos um pouquinho de nós, humanidade. Nós não somos como esse presidente insensível que, quando lhe dizem o número de mortos, ele diz, e daí, o que eu tenho a ver com isso? Eu me chamo Messias, mas não faço milagres. De uma forma desrespeitosa,
num momento gravíssimo da humanidade. E, além disso, que vem implementando políticas completamente contrárias ao que orienta a Organização Mundial da Saúde. Por isso, também, a CUT se posiciona no lado daqueles que defendem que o governo Bolsonaro tem que ter um fim. O governo Bolsonaro tem que ter um fim, porque ele é um governo genocida. Entrando no tema propriamente dito, nós vamos falar hoje de soberania alimentar. Nós vamos falar hoje de um tema que é vital para a humanidade. Nós vamos falar de um tema que atinge toda a humanidade. A humanidade tem 7,7 bilhões de habitantes. E a humanidade está correndo risco de quem não morrer pelo Covid-19 morrer de fome, caso o que é produzido no campo não chegar até onde tem que chegar. Nós temos no mundo hoje quase 1 milhão de pessoas que passam fome. Nós temos no Brasil 220 milhões de pessoas e nós temos também quase 40 milhões de pessoas que passam fome. Aqui na Bahia nós temos 15 milhões de habitantes e 500 mil quase passa fome. Então, é importantíssimo, porque o primeiro ato histórico, primeira coisa, é nós nos alimentarmos, porque se nós não nos alimentarmos, nós não ficamos em pé e nós não vamos fazer história. Isso está escrito por Marx no livro A Ideologia Alemã, da seguinte forma: a primeira condição de toda a história humana é, evidentemente, a existência de seres humanos vivos. Por isso, a CUT, que defende os trabalhadores, considera extremamente relevante que a gente escute essas mulheres. E as escute no lastro que nós temos acumulado aqui no Nordeste do Brasil, por exemplo, com as contribuições de um Josué de Castro, que estudou a fome, foi um médico, um nutrologista, um homem que se preocupou com a geografia da fome, escreveu sobre a geografia da fome. Nós estamos também colocando essa temática porque a CUT ela quer discutir as alternativas para que os alimentos sejam produzidos de maneira saudável, sejam produzidos sem agrotóxicos, sejam produzidos sem transgênicos, cheguem nas casas de todos. E também a CUT está preocupada em saber o que estão propondo aqueles que estão organizados, como, por exemplo, a Plataforma Operária e Camponesa da Água e Energia, aqueles que estão organizados no movimento, nos movimentos nacionais que se congregam hoje para defender aquilo que é emergencial. A CUT ela está preocupada, nesse momento, de discutir quais são as medidas emergenciais nas políticas públicas para responder, do ponto de vista da soberania alimentar, do ponto de vista de chegar comida na casa de todos, e quais são os efeitos sociais dessa pandemia para os trabalhadores e trabalhadoras do campo. E a CUT está interessada em discutir os mecanismos institucionais que estão sendo utilizados e devem ser potencializados, como a renda básica emergencial, o fortalecimento das feiras livres, a distribuição de alimentos para a população em risco, a disponibilização de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos, a adaptação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a questão da renegociação das condições de crédito rural, de seguridade agrícola, enfim, é uma temática extremamente importante. E poder contar com essas duas mulheres, a Elisângela e a Leila, que têm um acúmulo na luta, é muito importante. Eu sou Celi Tafarel, e estou aqui na condição de dirigente
da CUT para fazer a mediação do trabalho. E nós combinamos que a Leila vai falar primeiro. Então, a Leila vai ter um tempo para fazer sua apresentação, complementar dados e entrar no assunto, que é a questão da soberania alimentar, a partir de todo o seu acúmulo na direção do movimento de pequenos agricultores. Bem-vinda, Leila, muito obrigada em nome da CUT, e a palavra é tua. Boa tarde a todas, Elisângela, cheiro aqui virtual, Celi também, outro cheiro virtual. Um abraço a todos e todas trabalhadores de base, de luta da CUT Bahia, né? Desde já agradeço o espaço, né? Essa introdução que Celi já aponta vários elementos para a gente ir dialogando no caminho aqui, né? E desde já, a partir de Celi e de Leninha, nossa presidenta aí da CUT, um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Tão fundamentais para esse próximo período, seja no campo, na cidade, nas águas, na floresta. E eu gosto muito, assim, o momento é de muitas dores, né? De muitas labutas, mas eu acho importante começar com uma fala muito forte e que demarca o papel do alimento para o povo brasileiro e para um país e para um Estado que quer construir soberania. Gosto muito de José Marti, que ele fala: um povo que não consegue produzir seus alimentos é um povo escravo. Escravo independente do outro país que lhe fornecer as condições de sobrevivência. Isso é soberania, né? As soberanias de um país passa por vários processos de autonomia, de produção de alimentos. E aí eu inicio com José Marti para nos motivar a pensar o papel do Brasil, mas principalmente da Bahia, como um grande estado com potencial produtivo, de diversidade camponesa, da agricultura familiar e de natureza, né? Para a gente tentar imaginar como a gente dialoga a partir dos trabalhadores, do campo e da cidade, a superação da fome e a afirmação da soberania alimentar nesse período de pandemia, né? Então, vou me ater um pouco aqui e desde já agradeço o espaço aí que foi provocado enquanto plataforma operária camponesa e o MPA aqui tocando esse debate com vocês. Então, várias provocações que a gente vai trazer aqui a partir do tema da segurança e soberania alimentar tem percorrido vários lugares, né? Então, aqui são reflexões que são construídas coletivamente, né, e que também vem aí ao redor da plataforma emergencial, que a gente está construindo a nível nacional, que a Elisângela já tem acumulado bastante aí nesse sentido, e vem aqui da Bahia também, do campo da esquerda nosso, e da plataforma operária camponesa, e todas as auto-organizações aí que a gente vem labutando por construir para enfrentamento. Então, agradecida, e vou provocar alguns elementos aqui para a gente pensar em que lugar a gente assenta na Bahia, né, o tema da segurança alimentar, rumo à construção de uma soberania necessária para esse momento, né? Então, só para a gente iniciar, provocar um pouco que a gente está em um momento que a gente não pode deixar de visibilizar as contradições do capital, né? Então, a gente está vivendo um momento intenso de visibilidade das desigualdades, né? As desigualdades estão expostas, né? Setores que nunca perceberam profundamente as desigualdades, hoje está escancarada aos olhos, e a gente precisa dialogar sobre isso, né, profundamente. Então, um momento de visibilizar essas desigualdades, mas também de lutar pelo acesso ao alimento, né, ao mesmo tempo que afirmar a necessidade do cuidado, né. Então, a gente está aí aglutinando setores diversos, né, que estão em sociedade lutando, uns observando e sendo provocados a lutar, né, para tentar garantir o grande debate das desigualdades que o capitalismo nos provocou, nos empurrou, né, e que é exposto, e a provocar várias dimensões de luta, e agora a fundamental, a inicial, que é acessar alimentos e cuidar da saúde como fator fundamental. Mas nesse caminho, eu provoco que a gente já inicie afirmando que a gente continua e segue em isolamento social, mas nunca em isolamento político, né? E várias formas, vários instrumentos de garantir o debate desse momento, os fundamentais, vêm no campo de afirmar que não estamos em isolamento político, né? E a tecnologia tem nos permitido o início de um diálogo nesse sentido. É importante, nesse primeiro momento, também afirmar que a gente está num momento de disputar política e ideologicamente tudo que ataca a soberania alimentar. Como se ele já iniciou
esse governo neofascista, conservador, ultradireita, que odeia os pobres, a classe trabalhadora, o povo negro das águas da floresta e do campo e da cidade, que luta, labuta e produz riqueza para esse país, ele vive atacando a soberania alimentar, vive atacando as políticas de segurança alimentar, seja na ponta ou na sua execução, seja na concepção. E aqui é um momento também de a gente seguir afirmando que estamos em isolamento social, mas em permanente luta política, disputando ideologicamente tudo que ataca, tudo que a gente construiu, né? E a gente precisa entender que essa tarefa é nossa, de todo mundo que está na luta e de todo mundo que trabalha, né? E essa luta para afirmar a importância da soberania alimentar para o país cai na Bahia com vários desafios, né? Caminha na Bahia com vários desafios, onde uma Bahia imensa, né, com 407 municípios, uma diversidade produtiva, camponesa, urbana, de cores, de tantas coisas, de ritmos, de vida, de natureza, mas é uma Bahia que tem aproximadamente, já tinha 2 milhões de baianos passando fome e insegurança alimentar. Então, no tema da segurança alimentar, a gente já vinha enfrentando inicialmente um desafio enorme, que é superar aproximadamente 2 milhões de baianos e baianas que já vinham nessa condição de fome na Bahia. Então, se a gente inicia um momento, uma fase aí, nessa de Temer para Bolsonaro e os como dar passos de enfrentamento à fome. E aí chega agora numa crise da pandemia, a gente segue no rumo do enfrentamento, né? Como garantir alimento da melhor qualidade possível, né? Aquele produzido por mãos de trabalhadores e trabalhadoras camponeses, agricultura familiar, num período onde tudo que é nosso, tudo que é pauta nossa, inclusive a soberania alimentar, é alvo de ataque desse setor conservador e que não suporta a produção de alimentos agroecológica e orgânica. Esse é o maior desafio, né? E olhando o papel que a Bahia tem no cenário nacional, que é importante colocar, temos aí vários dos nossos mandatos, dos nossos sindicatos, dos nossos movimentos e do próprio governo do Estado, como referências nacionais dentro do Nordeste. E isso aí não é bem visto aos olhos federal. Então, tudo que arrebata o enfrentamento na Bahia, arrebata a pauta também que a gente luta. Segundo momento nesse tema, né? O governo federal, os governos federais últimos que a gente tem sentido aí, de Michel Temer e Jair Bolsonaro, praticamente zeraram, desmantelaram com os estoques estratégicos de alimentos do país. E com isso aí tem agilidade posta, que historicamente já estava posta a partir desses dois governos, principalmente, né? Nos estoques públicos brasileiros para enfrentar qualquer tipo de crise, né? Qualquer tipo de problema, e agora a pandemia demarca essa fragilidade, né? Mas dessa resistência, da ausência de uma política de enfrentamento, de estoque estratégico, que Jair Bolsonaro e Michel Temer desmantelaram, zeraram, né? A gente tem a resistência da produção agroecológica de um campesinato que é rico, diverso e está em toda a Bahia, né? Que vem dando conta, né, de produzir alimentos, de oferecer na crise, a partir dos seus estoques locais, territoriais, comunitários, como estoques fundamentais ao acesso à alimentação, especialmente nesse momento de fome. Então, já nesse segundo provocação, a gente demarca aí o esvaziamento de Jair Bolsonaro e Michel Temer no debate na construção de estoque estratégico de alimentos, né? Há uma preocupação com os commodities, mas muito ou zero preocupação com o alimento que chega à população brasileira, né? E aí os estoques estratégicos de alimento está colocado no centro disso. E a gente chega na pandemia com 2 governos federais aí colados que não tiveram a preocupação de pensar a soberania do país quando se fala em alimentação e deixar a Conab numa situação extremamente precarizada, né? E a população brasileira vulnerável num momento de pandemia, onde os estoques estratégicos deveriam ser postos para a sociedade brasileira consumir, especialmente aí do povo da cidade, que não tem acesso à produção direta, né? E os agricultores como um meio de sobrevivência, inclusive na relação de trabalho, né? Seria uma outra renda para viabilizar a vida local. Mas os estoques que têm sido colocados à disposição têm sido os territoriais, locais e comunitários da agricultura camponesa e familiar. Então, a gente está nesse enfrentamento, mas, ao mesmo tempo, há uma resistência na produção agroecológica, inclusive na Bahia, que produz vários alimentos pelos territórios aqui do Estado. Terceiro ponto, que eu acho que é importante demarcar, depois a gente seguir debatendo juntas, né, é o papel do PNAE, né? A gente teve uma mobilização nacional para a afirmação do PNAE nesse momento da pandemia, e sabendo o papel que ele tem, a gente precisa dar o
corpo necessário para ele em tempos de isolamento social, né? O papel que tem um papel fundamental é de criar sistemas curtos de produção, comercialização e a relação consumidor e agricultor e agricultura familiar, fortalecimento das relações sociais, valorização da diversidade produtiva, transferência de renda pelo trabalho do agricultor e agricultura familiar, manutenção da cultura alimentar local, territorial, além de ser uma forte presença entre as mulheres, né? O PENAI viabiliza a participação local de renda das mulheres na agricultura familiar. Então, é um outro elemento que precisa vir para o nosso cenário para fortalecer a superação da fome, né? Como garantir e afirmar políticas que historicamente foram colocadas, mas que em nível federal vamos ter dificuldade de execução, né? E como é que a Bahia se porta nesse sentido, né? Além do próprio PAA. Um quarto elemento para se provocar é a soberania alimentar, mesmo em tempos de pandemia, tem relação com escolhas do país, né? O Estado brasileiro, pelo perfil dos últimos governos, tem feito uma escolha, né, de não apoiar ações estruturantes para o país, né? E é estruturante para o povo brasileiro. E a soberania alimentar vem nesse campo, né? Um país sem soberania, ele não existe. E as soberanias são várias, né? Hídrica, alimentar, energética, e a gente está falando aqui agora, mas principalmente da alimentar, e a alimentar não foi dada à população brasileira, né? Então, país sem soberania não existe. Como a gente afirma a soberania alimentar num momento como esse de crise, né? Entendendo aí que o próprio governo brasileiro tem desmantelado e desestruturado todo tipo de política pública que tem a ver com esse tema. E aqui eu já localizo 3 questões, né? Crise, né? O tema da crise tem se colocado como uma retórica, né, entre vários setores, né, a partir do próprio governo federal, mas a gente se pergunta, né, falar de segurança alimentar, quem é que tem sido alvo da insegurança alimentar em nível nacional e aqui na Bahia? Os mais pobres, os mais vulneráveis, né, os mais isolados, enfim, a classe trabalhadora mais desprovida de condições socioeconômicas. Então, a gente se questiona a crise para quem nesse país, né? Inclusive, tem grandes setores que têm ganhado muito com a pandemia nesse país, e aqui no Estado tem suas mãos também pés, falando de empresários, né? Grupos econômicos de grande porte que se estabelece aqui também. Então, a crise é direcionada aos setores da classe trabalhadora, né? E a gente precisa se questionar o papel da crise, como ela tem se colocado aí a perda do valor do trabalho, da produção de alimentos, né? Qual a centralidade que ela dá e que sujeitos ela ataca, né? Um outro elemento para localizar também aqui, e a gente seguir debatendo, é como a gente enfrenta o debate da segurança alimentar numa total ausência de uma política de abastecimento de alimentos no país, né? E que, inclusive, deixa o Estado da Bahia legalmente amarrado de construir outras possibilidades, entendendo que tem regulamentos, né, federais que precisam ser alinhados com os estados. Na ausência do federal, como é que alguns estados reagem? Então, a gente hoje vive a pandemia, vive a fome, na Bahia, inclusive, sem uma política de abastecimento de alimentos que pense estrategicamente a produção de alimentos e os estoques que dê conta aí de alimentar quem mais precisa. E aí, colocando o estoque público para um país, né, é um elemento estratégico de soberania nacional. Como a gente consegue pensar o estoque público nesse mesmo patamar, né? O estoque público como elemento estratégico para um país que se coloque dentro da disputa aí socioeconômica, né, e combata as vulnerabilidades do seu povo trabalhador, né? E aí, nele, a gente desvela o modelo de produção e de desenvolvimento, né, com base em princípios capitalistas, né, que nessa pandemia desvelam suas faces, né, a partir da exploração da doença e dos pobres, né? E aí algumas questões aparecem nesse sentido, né? A gente tem vivido um momento de agravamento da fome, mas agravamento de várias relações de desigualdade e de opressão, né? Que a gente precisa visibilizar para fazer um debate com a sociedade, com os trabalhadores e trabalhadoras. E aí, no primeiro momento, opressões seguem em agravamento, né? O isolamento social tem violentado mais as mulheres, sejam camponesas e urbanas. Na Bahia, 4 em cada 10 pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. A pobreza na Bahia afeta 60 crianças do estado. A Bahia está circulando aí entre os estados que têm uma taxa alta de desempregados. A Bahia, já falei, tem quase 2 milhões de baianos passando fome. Como a gente supera isso
e faz com que o alimento chegue primeiro nas mãos, na casa das famílias, né, para que o primeiro respiro consiga ser dado para seguir com a cabeça erguida, trabalhando, né. Um outro elemento, esse avanço, no avanço das desigualdades e da construção da pobreza, é como a gente, mesmo produzindo 70% da alimentação do país, e aqui na Bahia tem esse forte também pela diversidade produtiva que temos, né, os camponeses seguem produzindo uns quase 70% do alimento que chega às mesas, mas, ao mesmo tempo, são os que mais sofrem a condição de pobreza, em extrema pobreza no mundo, né? Tem dados que nos trazem que 70% da população faminta do mundo vive em zonas rurais, aqui na Bahia não é diferente. Como é que a gente faz enfrentamento a essa grande contradição de produzir alimentos com as poucas condições que nos chegam, mas, ao mesmo tempo, sendo empurrados às condições de pobreza e desestruturação para a produção, né? Mesmo com tanto avanço e com tanta política pública, que agora está sendo reestruturada, né, reorganizada para beneficiar financeiramente outros setores do capital, né, principalmente os grandes apoios aí ao agronegócio e os grandes empreendimentos do sistema alimentar e do capital. Uma outra dimensão é como a gente fortalece a soberania alimentar, cultural, a hídrica, num momento de crise, né? Inclusive uma crise que a gente já tem colocado pelo diálogo dos municípios, né, com algumas organizações e entre a própria base do movimento, uma possível crise de desabastecimento, né? Como superar a fome numa Bahia que já passava fome, sem pensar estrategicamente um plano de abastecimento nacional que venha também tenha reflexo no estado da Bahia para enfrentar uma possível crise de desabastecimento. Eu acho que o acesso ao primeiro alimento, à condição mínima de sobrevivência, está muito materializada nas grandes filas da Caixa Econômica para a renda emergencial. É simbólica as grandes filas, que nos dizem, inclusive, a necessidade imediata que as famílias estão de consumir o mínimo em suas residências, né? E mesmo assim enfrentando os preços altos dos alimentos que não têm tido monitoramento e controle da forma devida. E nesse caminho aí, como é que a gente afirma a superação dessa crise do alimento e do acesso ao alimento, né? A gente fala da crise do alimento, mas tem a crise para o acesso ao alimento. Tem famílias na Bahia que têm preferido ir para a rua trabalhar ou botar seu alimento na feira, porque avalia que é melhor morrer trabalhando do que morrer de fome. Então, as populações mais vulneráveis do Estado têm se colocado nessa condição. É melhor morrer na labuta do trabalho do que morrer de fome, né? E aí, seja os da cidade, que precisam sair diretamente para o trabalho, e seja os camponeses e camponesas que, mesmo com os cuidados do isolamento social, chega a tal ponto e condição, eles não produzem tudo que consomem, então precisam ir à feira, vender, trocar, para poder complementar sua alimentação. Então, tem tido vários desafios. E aí, indo um pouco para alguns desafios que a gente tem tentado apontar, além de superar essa ausência de uma política de abastecimento na Bahia, além de ter condições, enquanto Bahia, pelo nível de articulação política que temos, né, de organizações que temos aqui no Estado, construir uma rede de solidariedade, mas também uma rede de políticas públicas que articulem os programas de alimentação, né, e as políticas que levem a alimentação para a população do Estado, né, ao mesmo tempo que, ao lado disso, simultaneamente, a gente trabalhe para a projeção da produção de alimentos dentro do Estado, para que lá na frente a gente não tenha alimento por pensar somente no imediato. Aí vem as plataformas emergenciais que estão sendo construídas para pensar um plano mínimo estratégico e emergencial de superação da crise, da pandemia articulada à crise, à possível crise alimentar. E alguns desafios que eu já levanto, né, é como a gente já segue afirmando a soberania alimentar como um eixo estruturante do país e do Estado da Bahia, porque ninguém vive sem alimento, né? Então, se ninguém vive sem alimento, como a gente estrutura a política de abastecimento para o Estado da Bahia, por exemplo, né, para a superação da crise, como uma política pública fundamental para dar soberania e autonomia ao Estado da Bahia nesse tema, né? Como afirmar o PNAE, o PAA, Plano Safra como fundamentais para enfrentar a crise a partir da distribuição e produção de alimentos no campo. Nesse lugar, nosso maior desafio no próximo período é sair dessa consciência crítica, né, que a sociedade adquiriu e que acha que por ali dá conta, né, a consciência crítica e caminhar rumo a uma outra forma de organizar a sociedade, né, de debater o tema do alimento, né. O alimento foi vulgarizado pelo discurso dos grandes supermercados, dos commodities, dá-lhe a propaganda sou agro, né, e não conhece esse próprio país, não conhece o próprio Estado, né.
não conhece as mãos que produzem o alimento na Bahia. Então, a gente está no grande desafio de, além de disputar o tema do alimento, colocar na roda o tema da fome, visibilizar as desigualdades. A gente tem que mostrar onde a insegurança alimentar está colocada no estado da Bahia hoje. Onde estão os mais pobres, né? Como a gente supera a fome num momento onde a gente debate a retomada da solidariedade e tentar conduzir essa solidariedade, essa reflexão, a amadurecimento das políticas públicas, né? Inclusive a do abastecimento de alimentos, né? Como um elemento fundamental para o estado da Bahia, e provocar nesse caminho uma consciência mais organizativa dos trabalhadores, né? Como a gente transitar nesse momento de vulnerabilidade para uma consciência mais organizativa, né? Fazendo, inclusive, que os trabalhadores percebam, de fato, o real papel que tem, ao mesmo tempo, o real papel do avanço de políticas que a gente construiu nesses últimos 12, 13 anos, né? Que a gente, até então, sentia, mas não conseguia viver com ela, né? Agora a gente não só sente a caminhada histórica de avanços que a gente deu, agora a gente quer de volta. Então, como a gente aproveita esse momento de aprofundamento das desigualdades, né? Vai aprofundar grandes debates na Bahia do papel da classe trabalhadora do campo e da cidade, e olhando para o tema da soberania alimentar, como o estado da Bahia vê os camponeses e agricultores e agricultoras da roça, né, como a gente fala. Qual o papel dos agricultores para a Bahia hoje, visto que a primeira tarefa de todo trabalhador ou trabalhadora é comer, né? E quem come também está em vulnerabilidade, né? Tem vários relatos de várias comunidades quilombolas pelo estado da Bahia, fundo de pasto, povo de terreiro, comunidades camponesas do sertão, que estão sendo empurradas ao agravamento da pobreza, e a gente precisa entender que eles produzem alimentos, mas precisam do governo, precisam do Estado, precisam de políticas públicas que estruturem sua forma de viver e de produzir. E, por último, nessa primeira provocação, para ter cuidado com o tempo, né? A gente nunca esquecer do desafio permanente de se dispor a dialogar com o povo, onde quer que ele esteja, né? Porque a gente precisa entender que o peso do capital, mesmo com muitas desigualdades visibilizadas, e fragilidades e vulnerabilidades, o capital opera sobre suas cabeças, né? Então, se a gente não dialogar com as pessoas e fazer com que esse povo se coloque na disputa política e ideológica, do acesso ao alimento, da construção da soberania nacional para o país a partir do alimento, o alimento como elemento fundamental, assim como as várias soberanias que a gente compõe a soberania nacional, as pessoas se voltaram contra nós, né? E a gente precisa que as pessoas se cuidem, né? Que a população brasileira se cuide, mas sobreviva não com a alienação do capital, nem pela exploração que ele mesmo constrói, nem pela doença e nem pela inanição. Então, nosso maior desafio é não deixar que a população brasileira, nesse momento de desespero, mas de reconstrução dessas relações de solidariedade, não viva do medo, não seja novamente alienada e explorada pelo capital, como a gente tem visto aí por vários setores de trabalho, mas principalmente não seja engolida pela doença e nem pela fome. E o nosso maior desafio é seguir afirmando que alimento Brasil exige respeito, que para o Brasil resistir o campo precisa produzir, e que para produzir a gente precisa de um grande debate com a sociedade brasileira e da Bahia, e precisa de reestruturar as políticas públicas que tocam o tema do alimento, do abastecimento e do estoque estratégico para o país. E aqui na Bahia não digo diferente, nós temos um governo do Estado de esquerda, né? Temos vários desafios a partir do Consórcio Nordeste, e temos um grupo de articulações, de movimentos, sindicatos, que estão se colocando na disputa política ideológica para afirmar que a Bahia, sim, é sim um ponto de resistência do Nordeste. E se o governo federal não olha para a classe trabalhadora, o Estado da Bahia precisa olhar, já que é essa a ponta de lança da resistência e da produção de alimentos. Mais da metade do campesinato brasileiro mora aqui. Mais de 50% da agricultura camponesa e familiar do Brasil está aqui na Bahia fazendo resistência e produzindo alimentos, e oferecendo à sociedade brasileira o pouco que ela tem a partir das condições que ela possui, que é seus estoques de alimentos nas comunidades, no grupo de mulheres, nos sindicatos rurais, nas comunidades quilombolas, fundo de pasto, em todas as que elas estão colocando à disposição da sociedade para fazer transições, para fazer Bahia hoje, para fechar mesmo e abrir para o debate depois, né?
que é superar a fome. E para superar a fome, os agricultores e agricultoras precisam ser vistos no estado da Bahia. E não ser vistos como uma veneração, mas ser vistos como sujeitos políticos que fazem luta, mas ao lado disso produzem alimentos e precisam que a sociedade brasileira os enxergue da forma que deve, né? E por isso que afirmo que quem alimenta o Brasil exige respeito. Ok. Leila? Leila? Fechei aqui o microfone. Nós agradecemos a tua exposição. Queremos informar que, nesse momento, nós temos várias pessoas dando parabéns para a mulherada que está aqui, Eulália, a Dinorá, o Danilo, a Marli, a Márcia, todos, Iraildes, enfim, muitas pessoas destacando que é um debate necessário, que é importantíssimo essa live sobre esse assunto, e eu quero passar, então, a palavra para a Rosângela. Rosângela também vai dispor de mais ou menos o mesmo tempo que a Leila, uns 20 minutos, para depois nós termos um pouco o debate com quem está encaminhando as perguntas, ok? Então, lembrando, Elisângela, que a Bahia, como disse nossa querida Leila, é um estado de resistência. Temos um histórico de luta no nosso estado, e lembrar que aqui na Bahia só 4 municípios dos 417 onde Bolsonaro ganhou, ou seja, nós ganhamos as eleições na maioria dos municípios, e aqui é um estado de resistência realmente. Elisângela, com você a palavra, minha querida. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento. Queria saudar a nossa querida Celi Tafarel, dirigente da CUT Bahia e também da Educação, né, da UFBA, que tem sempre um trabalho muito interessante nessa área, e a gente se encontra sempre aí em muitas lutas e labutas. Quero saudar também a nossa querida Leila, dirigente do MPA nacional e estadual, né, que fez aqui a sua colocação, e também dar um abraço e agradecer ao convite à CUT Bahia, a nossa presidenta Leninha, que fez esse convite para a gente partilhar hoje desse debate, durante hoje à tarde aqui, essa live, né, trazendo um tema bastante importante nesse momento, que é a questão da soberania alimentar. Eu sou Elisângela Araújo, eu sou uma agricultora familiar daqui da região do Cinzal, né, do município de São Domingos, sou dirigente sindical da Contraf Brasil, que é uma confederação nacional de trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, também tenho uma militância no partido, fui candidata a deputada federal, hoje sou segunda suplente aí, né, a dificuldade que as mulheres, as nossas dificuldades na política, nos espaços, tem sido grandioso, mas a gente está sempre na luta e não desiste. Também estou na Secretaria Agrária do PT, né, já estive na Executiva Nacional da CUT e já fui presidenta da Contraf, né, dessa Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. Tem uma trajetória de militância nesse tema, né, da soberania alimentar, da segurança alimentar, esse debate, né, tão importante. E aí eu quero trazer algumas questões, né, que eu fui conselheira do Conselho de Segurança Alimentar Nacional, do CONSEA, por 2 mandatos. Durante esses meus 2 mandatos no CONSEA, como conselheira, né, militante desse tema, eu tive também a oportunidade de participar de algumas sessões do Conselho Mundial de Segurança Alimentar na FAO, quando o nosso querido Graziano, né, que foi ministro do FOMISERO, do governo Lula, estava lá na FAO, né, como diretor-geral lá da FAO.
então, que é um organismo das Nações Unidas que é responsável pela essa questão, né, da agricultura e do alimento no mundo. Então, a gente vem, né, o MPA, através da Via Campesina, também sempre estivemos juntos nesses espaços nacionais e internacionais, nesse debate. Então, dizer que esse momento, a gente está mais do que nunca também nesse debate, nessa militância. Primeiro, é considerar que esse tema, a segurança alimentar, a criação de uma política nacional de segurança alimentar, assim, que foi criada, né, foi reestruturada durante o governo Lula, que a gente só veio ter no Brasil esse debate, esse entendimento de que o país também tem essa necessidade dessa soberania, que, como disse a Leila, são várias soberanias, mas a alimentária é uma soberania muito importante, porque é a vida, quem vive sem o alimento foi na Constituição de 88, né, que a gente conquistou esse grande, como é que diz? Essa grande conquista também do direito à alimentação, que todas as pessoas, né, têm o direito básico à alimentação. E a partir desse processo, né, veio da Constituição, essa luta nossa na Constituição de 88, mas esse debate não ficou tão evidente dentro, né, no país e tudo, por mais que as organizações do campo, principalmente, né, a gente tinha a agricultura familiar e campesina no Brasil, até a gente ter conquistado há 26 anos, há uns 26 anos, antes do governo Lula, durante o governo Fernando Henrique, ter conquistado um primeiro programa de crédito para a agricultura familiar, nós não tínhamos identidade nem nome, né? Éramos tratados como os lavradores, não sei o quê, então a gente vinha numa batalha como essa. Quando chega o governo Lula, é importante a gente dizer que o governo Lula traz esse tema para a ordem do dia e dá a sua importância que ele precisa, que foi quando a gente, de fato, conquistou dentro do Conselho, né, a reorganização, a reestruturação do Conselho de Segurança Alimentar e os vários programas que o Brasil desenvolveu naquele período, né? E a partir do programa Fome Zero, que não era só uma bolsa, né, como existe hoje o Bolsa Família, mas era um conjunto de ações que trazia na perspectiva, porque uma coisa é você ter a segurança alimentar e outra coisa é a soberania. Então, a segurança é você ter um dinheiro, ter uma condição, ter um programa, uma política pública para você ter condição de acessar o alimento. Você não produzir, mas você ter o acesso ao alimento, ao direito de se alimentar. É uma segurança que você tem. A soberania é a produção a partir do modelo de produção de alimentos que existe no país, que no Brasil tem 2 modelos de produção, né? Tem um modelo de produção do agronegócio, que produz com veneno, né? Que é um modelo que traz sérios problemas ambientais, e é bom que a gente tenha entendimento que essa crise hoje da pandemia não é simplesmente, ela não veio do nada, ela não apareceu aí de qualquer lugar, de qualquer, né, situação, como eles querem tentar mostrar que foi uma coisa que chegou ontem e a gente precisa combater. Claro que nós estamos no momento maior dessa pandemia, dessa situação, mas quanto mais desmata, quanto mais a gente cria a devastação ambiental, todas essas mudanças, aí vem mudança climática e vem pandemias, né? Já tivemos várias outras aí que a gente precisa entender esse processo, que não é um processo deslocado. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque no Brasil a gente não tem uma garantia da soberania alimentar. O país não é preparado também para... O Brasil não tem estoques de alimento, não tem condição. Se hoje a gente não parar a produção dos alimentos, né, principalmente produzido para a agricultura familiar, que é importante a gente conversar aqui nesse momento com todos e todas, e eu quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando nessa live, Celi e Leila. É importante a gente dizer que no Brasil nós temos 2 modelos de agricultura, né? A agricultura familiar e campesina, que é nós, agricultores, que produzimos com a participação da família, né, em pouca terra, uma produção diversificada, né,
de alimentos, e o agronegócio que produz as commodities, né, para exportação, que tem todo o debate né, do equilíbrio, porque o Brasil tem que exportar grande exportador de carne, de soja, dos grãos, mas esse agronegócio tão rico e que produz tanto alimento, ele não garante, né, nem a soberania, nem a segurança alimentar nesse país. Quem tem garantido a produção de alimentos, né, em termos de 70% dos alimentos consumidos pela população desse país, é a agricultura familiar e camponesa, que ela está em vários lugares, né? Ela está nas comunidades tradicionais, ele está nas águas e nas florestas, são esse público que produz o alimento diversificado. E nós temos produtos no Brasil que é 100% produzido pela agricultura familiar e camponesa, pelas mãos dessas pessoas que alimentam a nação. Então, o que é que a gente precisa entender nesse momento? O Brasil tem todo esse potencial, né? O Brasil é o quarto maior país em concentração fundiária no planeta, é importante a gente saber disso. O Brasil nunca fez uma democratização, né, nenhum aspecto de reforma agrária. As terras conquistadas pelos agricultores, pelos trabalhadores e trabalhadoras nesse país foram na luta, no enfrentamento a todas as formas de violência e autoritarismo, né, de todos os aspectos do comando político do país e do judiciário desse país, entendeu? Que temos que enfrentar. Então, o que a gente precisa debater aqui nesse momento? Então, o Brasil não tem, né, hoje uma condição de soberania. Nós não temos nós temos potenciais para isso, mas não temos uma política organizada de fortalecimento para a garantia da soberania alimentar da nossa população brasileira. O que é que existe? Nós tínhamos, durante o governo Lula e Dilma, a gente conseguiu fortalecer com políticas e programas, um setor que é capaz de garantir essa soberania e essa segurança alimentar e nutricional, porque o importante aí é a palavra nutricional, porque é o alimento de qualidade que a gente precisa, né? Nós estamos aí, vários estudos já estão mostrando que o povo brasileiro teve a condição, com vários programas de transferência de renda, acesso à alimentação, a se alimentar, pelo menos, a ter esse direito, mas o alimento não era de qualidade. Então, triplicaram aí os números, né, de doenças como a obesidade, como diabetes, hipertensão. Então, tudo isso é um debate muito complexo, que debater a questão do alimento não é só para quem produz o alimento, é para a sociedade como um todo. Então, nesses momentos, eu acho fantástico quando a CUT, né, se preocupa com essa temática, porque é uma temática da sociedade, não é uma temática de quem produz ou da militância ou de quem defende o segmento, mas é da população, precisa entender. E aí, o que é que nós estamos nesse momento? O Brasil nunca teve, mesmo no governo Lula e Dilma, é preciso a gente entender, o governo Lula e Dilma reconheceu, Lula nos reconheceu, a nossa existência, fortaleceu, a gente conseguiu mostrar o nosso potencial nas estatísticas, né, de que somos capazes de produzir, temos potenciais para isso, mas o nosso segmento ele nunca teve um investimento estratégico econômico como setor que realmente produz o alimento nesse país. Então, o que aconteceu? Quando aconteceu o golpe da presidenta Dilma, em 2016, desmontou todos esses programas e essas políticas, com extensão do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Durante esse período todo, a gente agora, o que está acontecendo? Tem um governo Bolsonaro que nega a existência e que não constrói nenhum tipo de política de investimento de orçamento para esse segmento. Mas, mesmo assim, nós continuamos na resistência e produzindo alimento. E agora, com essa crise da pandemia, quem pode salvar, né, continuar produzindo alimento para garantir é a agricultura familiar e camponesa. As próprias indústrias, as grandes empresas, né, de alimento, elas sabem que se agora, com essa crise, a agricultura familiar parar de produzir, né, nós estamos num grande dilema. Como é que a gente cuida da saúde, que a gente previne a nossa, né,
cuida com a vida e continua produzindo alimento. Então, até agora, o governo Bolsonaro não tem nenhum recurso novo de investimento para esse segmento enfrentar esse momento de pandemia, tanto pela questão da saúde nossa, porque precisamos de um cuidado diferenciado, porque já vivemos em uma situação de isolamento, e se um agricultor contrair esse vírus e demora tempo para chegar até um local que ele precisa de uma UTI, de um hospital com um UTI, ele morre. Então, a letalidade nossa, a situação nossa é maior ainda do que, né, nas grandes cidades, a situação de saúde que a gente tá correndo nesse momento, né? Está sendo a vulnerabilidade, que eu quero dizer, nesse momento, para esse público, para os agricultores familiares, é muito grande nessa pandemia. Então, todos os governantes, todo mundo está preocupado com os leitos, né, de campanha, com os hospitais de campanha, com leitos de UTI nos grandes centros, nas grandes e médias cidades, mas esquece que você tem uma população de mais de 11%, né, e que o Brasil e a Bahia é rural, praticamente em 70%, porque os pequenos municípios com menos de 10 mil habitantes, ele é um município que a sua economia, a sua vida se torna pela questão do rural, da agricultura. Então, essa ruralidade, ela tem várias características. Não dá para tratar o rural só quem mora lá na roça, né, dia e noite, mas tem gente que está lá na cidade pequena, mas produz todo dia alimento igual quem está lá nessa. Então, a ruralidade brasileira é uma coisa bem complexa, a gente pode discutir. Mas, para ir finalizando a minha exposição, eu quero dizer para vocês que a gente, através da Secretaria Agrária Nacional do PT e de toda essa militância nossa, nós conseguimos articular com um conjunto dos movimentos sociais do campo, das águas e das florestas no Brasil, em torno de mais de 20 organizações, redes, que congregam um conjunto de organizações sociais populares, né, do campo. Nós conseguimos aí, estamos construindo uma unidade muito interessante de uma plataforma de ações, né, de combate à fome, de produção de alimentos, queremos de volta um grande plano safra especial, porque durante o governo Lula, 8 anos de governo Lula, mais 6 anos de governo Dilma, nós tivemos plano safra, né? 12 anos de plano safra específico para o segmento. Plano safra é um conjunto de medidas que o governo lança de investimento, de crédito, de assistência técnica, de todas as políticas que compõem a questão da agricultura, que o governo Bolsonaro não fez plano safra para a agricultura familiar. Então, a gente não tem, desde o governo Temer, a gente já, né, do golpe, a gente já não tem mais plano safra. Então, nós conseguimos construir essa unidade. Nós temos essa grande plataforma, vai ser lançada no dia 13, né, com a participação do nosso querido Lula, né, nosso eterno presidente, e com as lideranças nacionais de todo o país, para debater essa importância dessa plataforma que tem ações emergenciais para a gente enfrentar esse momento da pandemia, mas como a querida Leila falou, a gente vai continuar com ações se fortalecendo para fazer o enfrentamento e também para fazer um diálogo com a sociedade brasileira, que ela precisa entender. O consumidor precisa saber que produto ele consome, quem produz. Nós precisamos dialogar mais com a sociedade, com o consumidor. Não dá, a sociedade brasileira precisa compreender, né? E nós estamos aqui à disposição de construir esse debate. E dizer uma outra coisa que é muito importante para vocês é que a FAO, esse organismo das Nações Unidas, que é responsável pela agricultura no mundo, o ano passado, 2019, no dia 16 de outubro, que é o dia que se comemora o Dia Mundial da Alimentação, ela decretou que nós teríamos um decênio, uma década da agricultura familiar, porque compreendeu que no mundo, para garantir o alimento, combater a fome, tirar os países do mapa da fome, só quem pode fazer isso, essa garantia, é a agricultura familiar, é a produção de alimentos saudáveis, agroecológicos, que esse segmento produz. E é um segmento que produz o alimento
sem, né, cuidando e preservando as nossas riquezas naturais, a nossa biodiversidade, e todas as riquezas naturais do nosso planeta. Então, a FAO diz que nesses 10 anos é preciso que todos os governos de todo o mundo invistam nesse segmento, que construa programas, que tenha orçamento, que tenha programas, que tenha políticas, que tenha incentivos para esse segmento, porque esse segmento é que realmente pode produzir o alimento para garantir a soberania e a segurança alimentar e nutricional das populações do planeta. Então, o que a gente precisa? Enquanto isso, o governo brasileiro nega qualquer tipo de investimento, não, né? É um governo atrasado, é um governo, como diz, não é um capitalismo selvagem que a gente está vivendo hoje no Brasil. É um capitalismo selvagem, né? Que não consegue compreender isso tudo. Eles compreendem tudo, não é que não conseguem, mas a concepção de projeto de sociedade deles não é de investir nos segmentos que realmente... Então, hoje no Brasil, até o agro está reclamando da política, né, do capitalismo selvagem do Bolsonaro em relação aos investimentos, né, que se precisa ser feito para continuar produzindo alimento, e até porque quem é rico também come, né? O alimento é para todo mundo. Então, eles também começam assim, eles vivem no planeta Terra, também se as catástrofes, as pandemias, as coisas continuar, vai morrer todo mundo. Então, até nisso, né, é preciso compreender o momento tão difícil que o nosso país está. Então, eu vou ficando por aqui, dizendo para vocês que nós vamos precisar dialogar muito, nós vamos precisar fazer grandes momentos, e aí, Leninha e toda a direção da CUT, a CUT vai ser fundamental, já está com a gente no debate nacional, da plataforma nacional, vai ser fundamental nos estados para a gente construir esse elo de articulação com o conjunto das organizações sociais, e também, não só do campo, mas também da cidade, para a gente discutir esse tema, para a gente fortalecer essa plataforma, para a gente criar plataformas estaduais e dizer que, por mais que o nosso governador Rui Costa está enfrentando né, parabenizar por um conjunto de ações que o governador está fazendo no sentido de enfrentar essa pandemia da Bahia, né, de evitar a morte, né, de muitas pessoas, que o que está acontecendo na Bahia é fantástico, mas nós, a agricultura familiar ainda, e a gente precisa ter uma interação maior nesse governo, que a gente pode contribuir mais para esse cenário, né, mais saudável na Bahia. Então, é preciso a gente dialogar mais no governo, é preciso que a SDR convide a gente, os movimentos, para conversar, convide a gente para discutir como é que juntos a gente pode se somar para poder enfrentar essa pandemia, porque a Bahia é o maior estado em população do campo, a Bahia é o maior estado em unidade produtiva da agricultura familiar nesse país. A Bahia tem um potencial extraordinário, mas é preciso ter diálogo, é preciso a gente discutir nos grandes momentos, e nós estamos estamos aqui à disposição do governador Rui Costa para juntos achar caminhos e saída para a gente garantir a produção de alimentos, e alimento saudável para a população da Bahia e do Brasil. Então, é com isso que a gente precisa discutir. Nós estamos aqui para dialogar, nós estamos aqui para construir, nós estamos aqui para nos fortalecer, nós estamos aqui para defender a vida e a democracia do Brasil. Elisângela, querida, Leila, fantástico. Muitas mensagens para vocês, vindas não só daqui da Bahia, mas de outros estados. Nós temos nos assistindo o vice-presidente da CUT, o Urpia, a Gilene, a Zilda, o Cowboy, o Denis, a Erildes, da Condicef, o Josué, a Vani, o Gustavo, enfim, muitas pessoas. Não vou conseguir dizer o nome de todos, mas vou colocar para vocês, de maneira organizada, em síntese, 3 questões, para que vocês
dialoguem com quem está nos assistindo. As pessoas todas estão destacando a importância e a relevância do debate. O debate é sobre soberania alimentar e sobre segurança alimentar e nutricional. As pessoas estão fazendo referência ao que foi acumulado durante os governos Lula e Dilma. E estão dizendo que, nesse momento, é importante colocar esses programas que foram desenvolvidos e que agora estão desmantelados. E eu colocaria, por exemplo, a questão da educação do campo. A educação do campo, ela está sendo completamente atingida. As escolas família agrícola, as escolas nas áreas de reforma agrária, os que trabalham nos movimentos do campus entendem isso. Então, as pessoas estão pedindo para vocês aprofundarem políticas que foram desenvolvidas. Elas também estão pedindo para vocês discutirem sobre esse plano emergencial, que vai ter um plano safra emergencial. E como é que o governo da Bahia está respondendo às necessidades do campo, da produção dos alimentos, da circulação dos alimentos, da estocagem dos alimentos chegarem aos mais vulneráveis. E outra questão também que está sendo colocada, daí o Urpia, por exemplo, mencionou, que depois que nós tivemos o golpe, nós tivemos um aprofundamento do desemprego, da pobreza, da fome, e que agora, nesse momento, nós estamos no meio de uma pandemia, como a Leila falou, aprofundando, e que é necessário discutir o que é o aprofundamento dessa crise, porque vocês duas mencionaram, tem setores que estão tirando vantagem desta terrível catástrofe mundial que é essa pandemia. Então, também as pessoas estão pedindo para vocês discutirem um pouco mais sobre essa questão de políticas públicas, política de governo, política de Estado, que dizem respeito a salvar a vida dos seres humanos. Porque, como eu disse quando eu abri, o primeiro ato histórico é nós criarmos as condições para nos alimentar e poder estar em pé e poder lutar pela vida de todos. Então, essas são questões que estão perpassando os comentários das pessoas que estão nos assistindo. A palavra, então, está com vocês. Leila, quer começar? Pode ser. Várias coisas. Aí, a gente faz essa rodada e depois, então, pelo adiantado da hora, já são 16h08, a gente faz a última rodada com a despedida de vocês, tá certo? Não, tranquilo. Eu vou fazer um apanhado mais político, né? Acho que a Elisângela pode arrematar com a plataforma, porque ela está com a plataforma, já anunciou aí o lançamento, e ela resgata várias políticas e programas que a gente avalia ser fundamental para o enfrentamento da fome, olhando para a segurança alimentar, que de fato achei ótimo, a Elisângela ter logo demarcado, né? Para enfrentar duas dimensões, que é a segurança alimentar, né? E tratar da insegurança alimentar, olhando para a fome, como a gente acessa alimentos pela segurança alimentar e ações nesse sentido, que eu acho que a gente tem que afirmar elas e a plataforma vai ajudar nesse sentido, da gente olhar para o imediato, como a população brasileira da Bahia acessa o alimento e ações de segurança e alimentação fundamentais nesse sentido, e do outro lado, como a gente pensa estrategicamente uma política nacional de alimentos para o Brasil, né? Uma política de abastecimento de produção. Então, como é que a gente olha de forma mais estratégica o tema do abastecimento, e aí a gente está falando de soberania alimentar. Então, a gente tem duas dimensões colocadas na pandemia agora,
muito demarcadas para dar conta no próximo período, né? Uma imediata, que são as ações de segurança alimentar, o povo precisa comer, e que seja um alimento de qualidade, agroecológico, das mãos camponesas ou da agricultura familiar. Aí as ações de segurança alimentar têm sido várias, desde ações populares de solidariedade, né? Porque nosso povo do campo e da cidade trabalhador é um povo solidário, então, desde ações populares de solidariedade a ações e pleitos institucionais ao governo da Bahia, para que dê conta de ações imediatas, seja na educação, seja via SDR, tem várias ações sendo construídas aí coletivamente, aqui no Estado. Ao lado disso, as ações que são mais estratégicas e, por isso, as mais difíceis, né? Eles vão já estar aí para depois tratar, que são as de olhar para aproveitar esse momento histórico agora e olhar para frente e dizer, Brasil, Bahia, precisamos superar e dar passos em construir um plano nacional, uma política nacional, uma plataforma nacional e estratégica para o tema do alimento. Isso é um dos elementos da soberania nacional. Então, construir soberania dá trabalho, é por decisão política, é construir no passo a passo, é articulação nacional, e a gente está nesse rumo de lidar com o imediato e superar processos que a gente até então não vinha debatendo e que agora está colocado para nós, né? Então, a gente tem ações nessas duas grandes dimensões, né? E que a agricultura familiar e camponesa já vinha batendo há muito tempo, né? Quem produz alimento sabe o papel que cumpre, né? E que agora está colocado em xeque para a gente debater, né? E o tema do alimento tem gente falando na pandemia do alimento, né? Então, a gente não pode chegar a falar nesse termo, a gente precisa dizer que a gente vai superar e seguir produzindo. Então, a gente precisa, de fato, materializar as ações. E a gente tem vários entraves, né? Tem políticas que a gente tem políticas e programas que a gente quer pautar e resgatar na Bahia e que não tem legislação nacional que ampare. Tem outros que a gente vai ter que criar na Bahia para superar esses entraves nacionais, falo federais. Então, a gente está num momento de grandes ações. Mas só para pegar deixa de ser lei, que eu acho importante a gente demarcar que no momento desse de isolamento social, a gente não pode ceder espaço de forma nenhuma, que é um precedente político e legal, às brechas do capital. Tudo que a gente estiver fazendo nesse momento, seja para esse momento, né? E aí, algumas ações a gente precisa ter esse cuidado. E o tema da educação, do campo, é um dos elementos que tem gerado grandes debates dentro desse tema aí da agricultura familiar, né? A gente não pode mais fechar a escola do campo, né? E nem trazer o empresário, deixar brechas para o empresariado do EAD, do virtual, tomar de conta da educação na Bahia. Acho que essa é uma pauta que a gente precisa aproveitar aqui, né, Elisângela Celi, para trazer. A agricultura familiar e camponesa não vai permitir que a educação do campo seja virtualizada, fragilizada, sucateada, privatizada, tudo que tenha o afastamento do presencial, do contato, das relações sociais, do aprofundamento do seu contexto. Então, e aí eu estou dando o exemplo da educação do campo, mas a educação está em risco, né? E a educação do campo sempre esteve em risco, e a gente demarca agora que a agricultura familiar e camponesa não pode passar desse período sem pensar o alimento para a população brasileira, um plano estratégico e a educação como elemento essencial e central, né? Os camponeses e camponesas da agricultura precisam dela, né? E a gente não pode permitir que o isolamento social a transforme em AD virtual de nenhuma forma, né? Então, só para demarcar, porque não pode perder questões que são fundamentais, e a Bahia não pode mais seguir fechando escola, né? Não pode, como ele já afirmou, já relembrou, essa Bahia grande tem muita agricultura familiar, né? Em mais de 10 anos a gente virou o mapa da produção de alimentos, a gente era muito dependente há 12 anos atrás de produção externa para alimentar a Bahia, hoje a gente produz aqui, depois de muita política pública, né? Mais de 12 anos de política pública, a Bahia produz mais de 60% do alimento que consome. Isso é um salto do período aí de grandes políticas públicas para a agricultura, e a gente não pode deixar perder. Então, a gente está no momento de afirmar tudo que a gente construiu, queremos de volta, né? Nenhum governo conservador, neoliberal, ultraconservador vai tirar isso de nós, vamos resgatar. E seguir afirmando questões estruturantes, né? Uma política de abastecimento para um país, a gente não pode passar da pandemia sem afirmá-lo, né? Diante do papel da agricultura familiar e camponesa na cultura alimentar, na diversidade produtiva, no alimento limpo agroecológico e na construção da soberania alimentar, a gente precisa afirmar o plano safra emergencial, que está contemplado na plataforma, né? É a grande ação das articulações e movimentos desse período agora, que vai ser afirmada dentro da plataforma. O plano safra emergencial é necessário, ele aponta questões estratégicas para a gente acumular para o próximo período. E a plataforma emergencial, né? Com suas ações estruturantes para pensar a pandemia a médio, curto e longo prazo. A gente aponta ações, né? E duas ações nesse campo, né? A ação de superação da fome,
ações de segurança alimentar e nutricional, como bem lembrou Elisângela, e passos concretos de pensar a estruturação da produção de alimentos e de abastecimento de alimentos popular no país e na Bahia. A Bahia tem esse potencial, né? A gente tem terra, natureza e povo, né? E consumidores que devam seguir se conscientizando do papel do alimento, do consumo e da produção. Eu acho que esse é o maior desafio desse período, a gente perceber que depende dos camponeses da agricultura familiar para se alimentar e que seu alimento não virá mais de 10 empresas multinacionais, né? Pelo contrário, vocês se alimentam da produção da agricultura familiar e camponesa, da mão de muitas mulheres, de muita juventude camponesa, né, de muitos camponeses que labutam na terra, nas águas, no campo e na floresta, para que a alimentação chegue nas grandes cidades, né? Por isso que o debate também está posto, está aberto, né? Acho que é isso que a CUT provoca, a gente abre o debate da segurança e soberania alimentar, são grandes duas dimensões do tema do alimento, para que a gente siga acumulando no momento necessário de afirmação da alimentação, né? E do respeito aos camponeses da agricultura familiar, que até então sempre foram alijados, marginalizados, colocados como lugar de fala subalterna, né? E eu acho que a CUT nos coloca aqui, né, Elisângela, numa outra condição. A CUT coloca a voz da agricultura familiar e, por coincidência, vozes femininas, né, para falar desse lugar. A gente tem visto muito falarem da agricultura familiar, né? E quando a gente vê a CUT pautando o debate, abrindo o debate, botando a agricultura familiar para falar sobre sua vida concreta e sobre seus desafios, eu acho que a CUT coloca, de fato, se afirma no lugar dessa central única dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Eu acho que ressignifica mais do que nunca o seu papel, né? Aí, a partir da própria Celi nos coordenando e da nossa presidenta Leninha, que vem também da agricultura e honra toda a diversidade de trabalhadores que a CUT articula hoje por grandes lutas que tem. Então, eu acho que, assim, na política, eu acho que a gente tem vários desafios, viu, Celi? Vários desafios. Mas o maior deles é a unidade da classe trabalhadora, a afirmação da solidariedade, disputa de discurso mesmo, né? E a afirmação no tema da segurança e da soberania alimentar, das ações de segurança e das ações de soberania que a plataforma emergencial e o Plano Safra vão apontar. E a gente, na Bahia, fique muito atentos ao lançamento da plataforma e, dentro dela, as ações que dão conta desse debate, né? Para a gente poder seguir incidindo politicamente e afirmando que agora é hora de inversão de momento, né? Agora é hora de construção estratégica. Muito obrigado, Leila. Nós temos um tempo curtíssimo, porque daqui a pouco nós vamos ter uma outra live. Então, vou passar a palavra para a Elisângela e depois Leila retoma para se despedir. Vamos ser bem breves, Celi. Eu acho que a Leila já trouxe vários elementos e a gente se coloca à disposição para continuar fazendo o debate, se algum sindicato, alguma outra organização quiser, né, que a gente faça esse debate especificamente, seminários, entendeu, virtual, aí a gente está à disposição para o diálogo. A gente sabe que ao vivo tem que ser um pouco mais breve, porque, né, é cansativo para as pessoas continuar acompanhando, e nesse período está tendo muitas atividades. Só quero dizer para todos vocês que a plataforma é um conjunto de proposições dos diversos movimentos, é uma síntese do conjunto das pautas nacionais dos movimentos, que tem proposições desde um plano safra especial, com um conjunto de medidas para a produção, o aumento da produção de alimentos, de assistência técnica, crédito, e uma série de proposições. Temos também questões relacionadas ao nosso enfrentamento com a questão, né, dos projetos dos PLs que estão no Congresso, tem uma participação efetiva do núcleo agrário também na construção dessa plataforma, que nós estamos enfrentando. Temos várias ações com relação à questão da saúde, na proposição nossa, porque precisamos também enfrentar essa diversidade. A questão da educação, se ele está colocado, né? E a questão da segurança, da soberania alimentar, que é os programas, né, o PAA, o investimento, o PENAI. Eu vi algumas mensagens aqui das companheiras falando sobre essa questão dos 30% do alimento, que a gente nunca, né, na alimentação, 30% dos alimentos da agricultura familiar na alimentação escolar, porque eu estou querendo ser bem rápida.
e que a gente nunca conseguiu, de fato, efetivar aqui na Bahia, a gente não conseguiu dar os passos, né? Tem isso, tem uma participação, tem uma compra, mas ainda para o que a Bahia, né, tem de produção de alimentos e o que a gente precisa avançar, acho que a gente ainda tem muito um caminho a percorrer muito aí nesse processo. Então, nós temos um conjunto de ações, ela tem 10 páginas, essa plataforma, a gente só vai circular ela nos meios, nas redes, pós o lançamento, no dia 13, né? Por enquanto, porque ainda está sendo ajustado algumas coisas e algumas contribuições. Então, assim, é um conjunto de proposições que é síntese das pautas dos movimentos nacionais do campo, das águas e das florestas, que essa plataforma é para a gente pressionar o governo para investir nesse segmento, o Congresso Nacional, e dialogar com a sociedade também, para unificar, né? A gente está dialogando para além do PT, dos partidos com os partidos de esquerda, os partidos que defendem, tem essa visão que precisa, então a gente está buscando esse entendimento também dentro do Congresso para fazer frente, como a gente fez com relação à questão, né, do renda mínima, né, dos R$600, que está virando uma crise aí para o acesso das pessoas ao programa, né? E aí, uma outra questão, a gente está pedindo a revogação da MP dos gastos, né, públicos em questão de investimento social, enfim. Então, tem uma série de coisas, tem a 910, né? Então, tem uma série de questões aí colocadas. Então, essa plataforma é uma unidade, é uma forma da gente se articular e se unir, se organizar e fazer esse enfrentamento. E o tema da segurança alimentar, ela vai para além das ações nossas da produção de alimentos. Isso é que eu quero deixar bem claro. É um tema que a gente precisa discutir com a sociedade, porque vai de encontro ao modelo de produção que existe no país. Nós precisamos fazer enfrentamento a tudo isso, vai de encontro à qualidade do alimento, né? Essa questão da produção de alimentos que tem do agrotóxico. Então, enfim, é uma infinidade, o tempo está bem corrido. Eu quero já aproveitar e agradecer a oportunidade de ter participado dessa live hoje à tarde, da CUT Bahia, né? A Leni, a nossa presidenta, e toda a direção da CUT, que são pessoas trabalhadoras e trabalhadoras que têm compromisso realmente com a classe trabalhadora baiana, e nós estamos à sua disposição, Leninha e toda a direção da CUT, para contribuir. Afinal de contas, minha vida sempre foi, né, cutista, como dirigente da CUT Nacional, e quero continuar contribuindo, né, como militante, como agricultora familiar, nesse debate, nesse processo de organização, e quero chamar aqui os sindicatos, porque essa pauta é campicidade, nós precisamos unificar os movimentos sociais, as lideranças políticas, todos aqueles e aquelas que quiserem se juntar com a gente nesse debate e nos fortalecer para que a gente possa fazer o grande enfrentamento que a gente precisa fazer. Nesse momento, a defesa da vida é o que mais importa, é defender a vida, a gente se solidariza com todas as famílias das vítimas dessa pandemia e de outras situações que também continuam acontecendo, né? Muita gente morrendo por outros problemas de câncer, de outras doenças que são causadas também pela questão, né, de um alimento de veneno que é consumido pela essa população. Então, nós estamos aqui, seguimos na luta sempre, à disposição. E a Leila, um grande abraço para você, por estar junto com você nesse momento, para você, Celi, que é uma referência para a gente muito importante na educação, no debate, e a educação é algo importante que está sendo desmontado, né? Do campo já é uma estação mesmo, né? Fechamento de escola, e com tudo mais que a gente já falou aqui. E o desrespeito desse governo com a educação desse... E, para isso, a gente precisa unificar aí as nossas ações com as universidades, com as lideranças desse segmento, com os sindicatos também nesse segmento. Um grande abraço a todos e todas, a todos que nos acompanharam nesse grande momento, nessa live tão importante. Agradeço muito a CUT Bahia, toda a sua direção, Edmilson, que está aqui colaborando com a gente, nosso secretário de comunicação, né, da CUT Bahia. Um grande abraço para você e para todos e todas. Leila?
Um minutinho para se despedir. E aí eu fecho a nossa live. Um abraço da plataforma operária camponesa também, aqui da Bahia, né? Da ajuda da construção, junto com o movimento, com vários movimentos, né? Então, a gente deixa o recado afirmado aí, dia 13, o lançamento da plataforma, da floresta, todas essas que a gente acompanha, é tarefa da universidade, né? Alimento e água, né? E a gente precisa sobreviver dessa pandemia, né? Agora no futuro. Ok. Precisa resistir. E o né? Um cheiro enorme, né? E que a gente vai caminhando juntos. Ok, Leila. Em nome da CUT, agradecer a Leila, a Elisângela, bravas mulheres, reconhecidas. Nós tivemos muitas pessoas assistindo essa live que são dirigentes sindicais de vários sindicatos, que vai desde a telefonia, eu acho que a Leila saiu, mas eu vou encerrar. Ah, ela voltou. Eu quero encerrar em 2 minutinhos, destacando os 4 eixos em torno dos quais as contribuições de vocês nos trazem elementos importantes e que todos têm que compreender isto, porque todos têm que se situar nisto. O primeiro eixo que eu quero destacar é que tem um confronto, tem uma luta, tem uma disputa por projeto histórico. O capitalismo não dá mais, vocês indicaram. E, portanto, segundo eixo, essa luta se coloca no dia a dia da gente, quando chega na hora da gente comer e optar pelos alimentos, de se envolver na luta por aqueles que produzem os alimentos. E desde o lanche que nós vamos fazer para as nossas crianças irem para a escola, até a nossa posição perante a reforma agrária, nós temos que tomar posição. O terceiro eixo é que nós não queremos qualquer comida, nós queremos uma comida que vem da agroecologia, do respeito à natureza, porque a natureza está sendo destruída. Nós não queremos comida de grandes empresários que podem nos matar de fome se decidirem bloquear as sementes, bloquear o transporte, bloquear o armazenamento das comidas, porque tem nas suas mãos o monopólio. Nós não queremos isso. E o último eixo que vocês trouxeram elementos é de que nós precisamos, sim, nos situar nas políticas públicas. Nós temos que lutar por políticas públicas, porque a política pública cuida do interesse comum, do interesse que é de todos. Nós temos que quebrar com essa ideia de que a política é a política da classe dominante, dos burgueses, dos ricos, dos latifundiários. A política significa nós vamos zelar pela vida de todos, nós vamos zelar pelo planeta, nós vamos zelar para que os recursos públicos, o Brasil é a 9ª maior economia do mundo, não se justifica pessoas morrendo de fome, pessoas comendo uma vez por dia, pessoas desnutridas. Então, Leila e Elisângela, com toda a responsabilidade que me cabe como dirigente sindical, que agora eu assumi, eu digo para vocês, vocês nos deram munições para entrar nessa guerra, vocês nos deram conhecimento, vocês nos deram um ânimo, vocês nos sensibilizaram, vocês fizeram avançar a nossa capacidade teórica, e por isso, nós da CUT agradecemos muito, tanto a vocês que expuseram conteúdos, como aos que nos assistiram, e também por aqueles que estão assumindo responsabilidade conosco. A agroecologia é um modo de vida, e nós defendemos isso.
E essa agroecologia ela está dentro de um projeto histórico que se chama o Projeto Histórico Socialista. Haveremos de vencer e superar o que está destruindo a humanidade. Beijo no coração, Elisângela Araújo, Leila Santana. Vocês são exemplos de mulheres para nós que estamos lutando e queremos uma outra sociedade. Muito obrigado. E agora nós vamos ter uma live com o Dr. Luciano Martinez, que é do TRT-05, com o Cebola fazendo meio de campo e o Valmir Medeiros. A palavra está com Edmilson. Muito obrigado que está dirigindo essas lives aí durante essa semana. Assistam a CUT, juntos somos fortes. A Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras. Viva a CUT! Viva os trabalhadores! Beijo no coração. Tchau, meninas. Tchau a todos.